Então, como disse, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado, e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias, para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Vamos a uma oração. Pai eterno e santo, glorificado seja o teu nome, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor é grande em força e poder. E também, Deus, em misericórdia e amor, em justiça. E nós, Deus, queremos te louvar, porque o Senhor é grande em retidão, grande em bondade. O Senhor é o grande eu sou. Estamos agora diante da tua santa palavra. Eu lhe peço, Deus, mais uma vez, perdão pelas minhas falhas e pecados. E nós rogamos o teu auxílio. Pedimos a ti, com todo respeito e reverência, que teu Santo Espírito venha nos iluminar nessa palavra já revelada. Porque senão, Deus, ela não prosperará em nós. E nós lhe pedimos isto, que ela prospere em nós para salvação, para desenvolvermos salvação. Por isso, Deus, eu lhe peço com todo respeito e reverência, que teu Santo Espírito venha nos iluminar essa palavra já revelada. E que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor eterno e imutável. Estamos terminando a série sobre a sarça ardente, descrita no livro do Êxodo, capítulo 3. Até agora vimos, entre outras coisas, vimos que a sarça queimava e não se consumia. Vemos aí um paralelo entre o fogo santificador, que levará a igreja para o céu, manterá acesa essa santificação e não consumirá o povo. E vemos também o fogo condenatório, ou seja, o fogo que é punitivo, que continuará queimando sobre aqueles que rejeitaram Cristo, que não foram salvos, mas também não os consumirá, mas continuará queimando ali, punindo o pecado por toda a eternidade. Isso nós vimos aqui no verso 2, a sarça queimando e não se apagando. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Também vemos nos versos 10 e 11 que Deus comissiona os homens para a obra e governa tudo. Vamos relembrar, versos 10 e 11. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos. Então, Deus comissiona os homens para uma obra e governa tudo. E também vimos aqui nos versos 14 e 15
que Deus se apresenta como o grande eu sou. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ou seja, um nome perpétuo e imutável. Nós vimos isso nos sermões anteriores. Embora, até mencionei, e vou repetir, embora alguém que estude o hebraico superficialmente, pode entender que essa passagem, eu sou o que sou, está no futuro. Eu serei o que serei. Alguns até ensinam isto, mas na verdade isso está colocado de forma a abranger passado, presente e futuro. Está corretamente traduzido para o nosso idioma, eu sou o que sou. E também lembrando, que falamos nos sermões antigos, que por que se usa essa expressão, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó? Jesus depois vem explicar isso no Novo Testamento, Porque Deus é Deus de vivos, porque para Ele todos vivem. Então, Deus mantém vivos, quando uma pessoa morre, o corpo volta ao pó, mas o seu espírito volta a Deus. Então, Deus, Ele é Deus de vivos. Agora, nessa parte final do sermão, nós vamos observar aqui, irmãos, e nós não vamos acentuar os atributos de Deus, que normalmente é atribuído a Ele, e corretamente, nos sermões que vemos sobre esse texto, sobre o grande eu sou, todos os atributos de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, nós não vamos abordar por esse aspecto. A igreja conhece bem esses atributos de Deus, Nós vamos abordar aqui, irmãos, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, em todo esse capítulo aqui, coisa que não deu para fazermos num sermão só, Fizemos em 3, com a graça de Deus. E vamos tentar observar aqui essa misericórdia. Porque essa misericórdia e essa graça, ela nos é estendida até hoje, justamente por causa do grande eu sou, imutável e eterno. Eterno e imutável. Então, essa graça, ela é estendida a nós. Vamos observar essa misericórdia aqui. Verso 16. Vamos ver o que diz aqui. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Olha só em que momento, Deus ele dá este grande ensino e levanta Moisés para libertar o povo, Seria tudo tão mais simples se Deus apenas destruísse o faraó e libertasse o povo. Seria muito mais simples para eles daquela época. Com certeza seria. Mas nós não teríamos, nós não veríamos esta graça de Deus revelada aqui. Essa misericórdia de Deus que nos assiste hoje também, em todos os nossos momentos. Então, Deus ele visita e vê a opressão e envia o livramento. A sarça arde, aperfeiçoando o povo e livrando o opressor. Ou seja, Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que sente a dor do ser humano. E Deus não é aquele Deus como algumas pessoas dizem, que é um Deus que está indiferente ao mundo. Deus criou o mundo e deixou os homens à deriva, cada um vivendo sobre si. Não. Deus, de fato, ele intervém na história. Deus se preocupa com as lágrimas e os sofrimentos de cada um de nós. Houve um ator nacional brasileiro chamado Flávio Miliaccio. Ele tirou a própria vida, já na fase idosa. Na fase idosa, eu não sei bem a idade que ele tinha, por volta de uns 80, um pouco mais disso. E ele tirou a própria vida, ele se matou. Mas o que eu quero me referir é que ele deixou um bilhete ali, morava sozinho num sítio.
e deixou um bilhete onde ele diz: a humanidade não deu certo. Irmãos, nós vemos como é importante conhecer a Deus e os propósitos de Deus. Muitas pessoas talvez que estivessem ali aprisionadas e acorrentadas, escravizadas e oprimidas pelos egípcios, talvez pensassem coisa semelhante. Não, a humanidade não deu certo. Não, servir a Deus não dá certo, como o rei Acás que nós vimos no começo do... Não, confiar em Deus não dá certo, porque se Deus é tão bom e é o nosso Deus, por que nós somos escravos no Egito? E esses pensamentos perversos, maldosos, esses pensamentos que eles são pensamentos oriundos de quem não consegue ver a graça e a misericórdia. Olha só, Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Deus dos antepassados deles lá. Mas também é o Deus do Marco, é o Deus da Priscila, é o Deus da Célia, do Eduardo. É o nosso Deus, daqueles que viriam no futuro. Então Deus não era só o Deus daqueles da época de Moisés, que era o Deus do passado deles. Não era só o Deus que viu a aflição deles ali naquele momento e interviu, e poderia de fato libertá-los com uma simples palavra, que o faraó não iria resistir. O anticristo será destruído com o sopro da boca de Cristo. O faraó não iria resistir. Mas existe uma misericórdia tão grande aqui, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o grande eu sou, que estava intervindo para libertar aquele povo da escravidão, também é o nosso Deus de hoje. Um Deus pessoal, que tem o seu nome escrito na palma da mão dele, como diz as Escrituras. Ele tem um memorial diante dele, como diz no livro de Malaquias. Um memorial escrito diante dele, com o nome daqueles que o temem. E ele se lembra de nós. E ele desce e ele intervém. Então todas as coisas de Deus têm um propósito santo, perfeito, absoluto. Nós poderíamos olhar e falar: olha, porque Deus não livrou eles logo ali? Por nossa causa. Porque nós não veríamos essa misericórdia, nós não conheceríamos realmente quem é este grande eu sou, como ele age, como ele faz, o amor dele, o poder que ele tem para interferir no rei da nação mais poderosa do mundo, que aqui o Egito era a nação mais poderosa do mundo, para atender escravos. Este Deus é o mesmo Deus que você clama quando você tem alguma necessidade na sua vida, ou quando você passa por algum conflito pessoal. E se a resposta não for imediata, nós temos plena convicção que Deus está trabalhando nela e governando nela, e por algum motivo, algum propósito, muitas vezes, como diz na carta aos Coríntios capítulo 6, este nosso sofrimento serve para que outros sejam alcançados e consolados. Lembrando que Cristo, ele criou a nossa fé através do seu próprio sofrimento. Então esse Deus é misericordioso e está nos assistindo. E desce e intervém nas situações mais dolorosas pelas quais passamos. Portanto, o pensamento daquele ator, que lamentamos muito isso. A atitude do rei Acás demonstram pessoas que não conhecem de fato esse Deus, que é um Deus de propósitos e um Deus abrangente, eterno e imutável. Afinal, ele é o grande eu sou. Também nós vemos aqui no verso 17 o poder eficaz do grande eu sou. Olha só: portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. O eu sou tem o poder eficaz de fazer o seu povo subir da aflição para a terra deleitosa. O verso subir aqui tem a ideia de progressão, ou seja, Deus faz o homem progredir de um estado miserável para um estado de glória. É por isso que nós vamos caminhando de glória em glória até a estatura de um varão perfeito. É por isso que lá na parábola do
do bom samaritano, aqueles homens estavam descendo de Jerusalém para Jericó. Esses homens estavam no caminho oposto. Eles estavam saindo do santo, do sagrado, que representa Jerusalém, e indo para o pecado, que representava Jericó. É por isto, por essas misericórdias e por essa graça, que Deus faz o homem subir. É que Deus então liberta aquele povo e faz toda essa procissão deles atravessarem um deserto, deles vencerem batalhas para entrarem na terra prometida, de tudo aquilo que vem acontecer depois disto, que é narrado no Novo Testamento. Porque ele também, ele não é só o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele também é o nosso Deus pessoal, para que nós víssemos como ele intervém, como ele comissiona pessoas. Logo depois de Moisés foi Josué, e depois tantos outros, como ele comissiona pessoas para conduzir o seu povo a salvo, até a terra que ele prometeu dar. Assim é uma ilustração que nossa vida, neste vale de sofrimentos aqui, nessa peregrinação que temos, quando derramamos lágrimas, quando olhamos para circunstâncias e falamos, nossa, seria melhor que eu desaparecesse, seria melhor que eu sumisse, seria melhor que eu abandonasse tudo. É por isso que nós não perdemos a esperança. Porque este Deus que fez o povo caminhar no Egito, ele está ensinando, olha, na sua peregrinação pessoal, eu me importo com você, com o teu nome pessoal que está escrito na palma da minha mão. Eu não sou só o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou o teu Deus. E eu vou fazer você subir dessa aflição para um lugar mais elevado. Salmo 121, verso 1. O salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo contempla a glória de Deus, diz, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É o voto da nossa segurança que fazemos todo dia do Senhor, ao iniciarmos o nosso culto. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Salmo 24, verso 8. Então no Salmo 121, verso 1, Deus, ele propõe algo muito mais elevado do que olhar para montes. Algo muito mais elevado do que olhar para problemas. Algo muito mais elevado do que olhar para os recursos humanos. Ele propõe olhar para Ele. O fogo que arde e não consome. O grande eu sou, eterno e imutável, que desce para ver a nossa aflição, que escuta o nosso clamor, que intervém, que comissiona pessoas, que intervém e nos conduz, nos faz subir da aflição para a glória. Irmãos, e isto não somente a glória eterna, mas Deus nos tira das aflições de circunstância do momento para momentos de paz e de refrigério. Nós confiamos no seu amor, é por isso que não desistimos. Nós temos esperança, porque justamente pela forma com que Deus age governando o mundo, comissionou os personagens, por exemplo, do Antigo Testamento. E eles passaram por todas essas coisas, porque Deus também é o nosso Deus pessoal. Não fosse isso, nós simplesmente não conheceríamos a grandeza desse grande eu sou. Em todas as situações do Antigo Testamento, Deus tinha poder de livrá-los em um segundo. Mas tudo foi necessário, porque Deus é o nosso Deus pessoal. E de quantos ainda for do povo dele que ainda vão nascer, até que o último eleito seja alcançado. Então, a nossa vida hoje, ela serve também para demonstrar a glória de Deus. Porque Deus, ele intervém no nosso sofrimento. E ele não nos abandonará, nem nos deixará. Também aqui no verso 18, Deus nos encontra para nos libertar. Veja isso, que maravilha que esse grande eu sou, irmãos. Há tanta misericórdia aqui, que nós precisamos mergulhar nesses textos e ver como é grande esse grande eu sou. Como nós não estamos sozinhos, abandonados. Mesmo quando parece que tudo abandonou. Mesmo quando parece que não há jeito. Nós não estamos, sabe por quê? Porque Ele é o grande eu sou. Ele não é um Deus criado por mãos humanas. Ele não é um Deus que nós devemos colocar numa condição, se o Senhor me beneficiar eu te sigo, não. Ele é um Deus abrangente, completo, que tudo que Ele faz é perfeito e tem um propósito eficaz. Um propósito eficaz de amor. Um dia, irmãos, nós herdaremos essa terra aqui. Um dia nós estaremos tão felizes,
tão gratos a Deus. E falar: Senhor, obrigado por me conduzir naquele deserto que eu estava na minha vida. Obrigado por me conduzir em todas aquelas lágrimas que eu chorei. Obrigado, Senhor, porque eu nunca desisti. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso escrever um bilhete, a humanidade não deu certo, porque eu conheço o Senhor e eu sei que o Senhor estava governando sobre todas as coisas. Deus, muito obrigado, porque eu não preciso me render e me vender a deuses de pagãos como o rei Acás, porque eu quero um benefício temporal de alguma coisa. Obrigado, porque o seu propósito é muito maior. Obrigado, porque eu não preciso ficar restrito a olhar para os montes, mas eu posso olhar para o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, cujo poder da palavra sustenta o universo, como diz carta aos Hebreus, capítulo 1. Então, irmãos, veja aqui, Deus nos encontra, verso 18, e ouvirão a tua voz. Nossa, glória a Deus por isso, irmãos. Só essa primeira frase aqui, até esse ponto e vírgula aqui, só isso aqui já é motivo de nós glorificarmos e glorificarmos e glorificarmos e falar: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Sabe por quê? Porque Ele nos permitiu ouvir a voz dEle. Quando nós estávamos nas maiores trevas intelectuais, espirituais, perdidos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, frustrados, deprimidos, Ele nos concedeu a graça de ouvir a voz dEle. Nós ouvimos, e essa voz é vida, e é Ele nos tirando dali, nos tirando daquela situação angustiosa. Só esse primeiro versículo aqui, essa primeira parte aqui do versículo, já é motivo de glorificarmos a Deus nossa vida inteira. E ouvirão a tua voz, glória a Deus por isto. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. O Senhor nos encontrou. Então, quando Deus comissionou aqueles pregadores, e eles pregaram, e nós ouvimos a voz de Deus através daqueles homens, como os anciãos iriam ouvir a voz de Deus através de Moisés, como as pessoas, todos os eleitos que são salvos, ouvem a voz de Deus através da pregação do Evangelho. É assim, porque Deus vai comissionando os homens, e Deus vai governando naquilo. E Deus então vai cumprindo seus propósitos. E aqui diz então que Deus vai nos encontrando. Em algum momento da vida, Ele nos encontrou com a sua graça. Como diz lá em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos todos em pecados e delitos. Ele nos vivificou pela graça. Em algum momento essa graça emergiu. Em algum momento, não importa como estava a nossa vida, em algum momento aquela graça nos alcançou. Ele nos encontrou ali, porque Ele veio buscar e salvar o perdido. Muitas vezes esse perdido estava num deserto perdido. Outras vezes esse perdido estava numa valeta caído, que ele não tinha espaço nem para se mexer e ia morrer ali. Outras vezes esse perdido estava envolvido com espinhos, preso no espinheiro. Outras vezes esse perdido estava se afogando, caiu num rio. Outras vezes esse perdido estava totalmente exposto a perigos de lobos e feras selvagens. Mas ele veio e encontrou esse perdido do jeito que ele estava, aonde ele estava, no tempo certo, no tempo oportuno da salvação. E ele veio e encontrou esse perdido. E ouvirão a voz de todo aquele que prega. Todo aquele que é ovelha de Cristo, ele vai ouvir a voz de Cristo na pregação do seu santo evangelho. Glória a Deus por isto. Mas, olha só, como que ouvirão? Ouvirão a tua voz. Olha que como grande eu sou, Ele é eterno e imutável. E olha como Ele é maravilhoso. E olha como há propósito em tudo. E olha como há ensinamento em tudo. Mesmo que aquelas pessoas daquela época não pudessem entender direito. Mas Ele também era o Deus do futuro, o Deus do passado e o Deus do presente. E olha só, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirá: o Senhor teu Deus, olha, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, preste atenção aqui, como que Ele vai agir, olha. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Esse sacrifiquemos aqui, prestar ofício, sacrificar, prestar culto, certo? Então Ele nos encontrou
a fim de nós prestarmos culto a Ele, para a glória dele. E como que ele faz isso? Caminho de 3 dias. O caminho dos 3 dias entre o sacrifício e a morte de Cristo e a sua ressurreição gloriosa, que nos trouxe a salvação eterna, que vai nos levar, vai nos tirar desse cativeiro, desse lugar de escravidão, oprimido pelos poderosos do mundo, por aquele que exerce algum poder sobre a nossa vida, mesmo que não seja uma pessoa poderosa, ou circunstâncias que exerçam algum poder sobre a nossa vida. Ele vem e nos liberta de toda essa escravidão e nos conduz para a glória do seu nome. Caminho de 3 dias por Cristo, o sinal de Jonas. Veja aqui, Lucas 11, 29, quando uma geração má pede um sinal. Olha só o que Jesus fala aqui, Lucas 11, 29. Diz aqui: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa. Esta é geração perversa. Pede sinal. Olha só. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. Então Deus levanta Moisés ali, para falar para Faraó: liberta o meu povo, para que me preste culto no deserto, caminho de 3 dias. Olha o sinal que eu estou te dando, Faraó. A minha mão vai pesar sobre os ímpios. A minha mão vai pesar sobre os opressores. Caminho de 3 dias. Nesse caminho de 3 dias, meu povo será liberto da escravidão. Meu povo me cultuará, me prestará culto. E os opressores terão esse sinal. Caminho de 3 dias. Esse caminho de 3 dias foi o tempo em que a geração de Noé, esse caminho de 3 dias, representa quase 100 anos. Não sabemos o tempo certo, mas quase 100 anos da pregação de Noé. Caminho de 3 dias, para salvar a família de Noé e pesar a mão sobre os ímpios. Esses 3 dias foi o tempo sobre o Sinédrio. Caminho de 3 dias. Esses 3 dias foi o tempo para pesar a mão sobre Herodes. Caminho de 3 dias. Sempre Deus deu seu aviso. Somente o sinal de Jonas para essa geração perversa. Mas para o meu povo, entenda, eu sou o grande eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o teu Deus. O teu nome está escrito na palma da minha mão. Então, em caminho de 3 dias, eu tiro você deste cativeiro e levo você para o lugar deleitoso. Depois vem o verso 9. A sarça revela a onisciência do eu sou. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por forte mão. Ou seja, ele sabe que os poderosos da terra farão. E ele sabe como governar os poderosos da terra. Ele sabe como pesar a mão sobre os poderosos da terra. Ele diz aqui: eu sei que o faraó, olha só como que ele fala aqui, para a gente entender bem. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por forte mão. Deus sabe exatamente como agir em qualquer situação. Deus sabe agir de misericórdia. E Deus sabe agir com forte mão, quando precisa. Olha só, quero convidar os irmãos aqui, Provérbios, capítulo 21, verso 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, o homem, ele pode estar totalmente soberbo, sentindo que existe algum poder, que ele exerce algum poder. Imagina o rei de uma grande nação. Ele pode estar totalmente prepotente, se sentindo um homem extremamente poderoso. E de fato, diante de outros homens, ele pode até ser mesmo. Ele pode até exercer muito poder.
talvez ele tenha poder de leis, talvez ele tenha poder financeiro, talvez ele tenha poder para fazer o que ele quiser, seja um rei humano aí. Mas, diante de Deus, ele é como um ribeiro de águas, que Deus inclina ele para o lado que ele quer. Então, se Deus quiser inclinar o coração deste homem para favorecer um dos seus pequeninos, um do seu povo, o vermezinho de Jacó, esse é o poder de Deus, que transforma em nada as coisas que são e traz glória para aquelas que nada são. O Deus que confunde a sabedoria do mundo em loucura, como nós vemos em grandes filósofos que Deus fez isso. Então olha só, esse Deus que como ribeiros de águas, o coração do poderoso diante de Deus, é como um ribeiro de águas, que Deus inclina para um lado e para o outro. Este é o grande eu sou, o Deus poderoso e forte em poder, poderoso nas batalhas, o Deus todo-poderoso, mas que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era o Deus de Moisés e daquele povo que estava cativo ali. E é também o nosso Deus. E o nosso nome está escrito na palma das suas mãos. E ele tem um memorial diante dele com o nome de cada um de nós. Cada lágrima sua derramada. Quem fez o curso do Apocalipse aqui lembra. Cada lágrima sua derramada é apresentada a Deus por um anjo, numa taça de ouro. E aquela taça, Deus pega e joga e se torna flagelo sobre os ímpios que oprimiram o seu povo. Esse é o Deus que transforma a maldição em bênção, que cria um fato que não existe para beneficiar aqueles que confiam nele. Algo que ainda não existe, ele traz a existência. A palavra de Deus fala isso. Algo que ainda não existe, ele traz a existência para beneficiar aqueles que confiam nele. Nós não precisamos trocar Deus pelos deuses dos pagãos. Não, nós precisamos confiar nele, mesmo nos momentos de adversidade. Nós precisamos confiar que Deus sabe o que está fazendo. Sabe quanto tempo foi essa escravidão no Egito? 400 anos. Eles entraram no Egito uma família, que foi a família de José. Saíram de lá uma nação, saíram de lá 1 milhão de pessoas que foram para conquistar a terra prometida. E por fim, irmãos, para nós já... antes do fim, mais um versículo, verso 20. A ação do grande eu sou pode parecer dura, mas há justiça e misericórdia. Justiça contra os maus e opressores e misericórdia para com o seu povo, assim como ele exerce a salvação final. Exatamente assim, justiça e misericórdia. Mas com nenhum Deus trata com injustiça. Verso 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Este sofrimento do meu povo, eu vou vingar. Por isso que a vingança não pertence a nós, ela pertence a Deus. E eu vou ferir esses egípcios com todos os meus prodígios que farei. Mas ao meu povo eu vou libertar. E agora, irmãos, para que a gente encerre essa série de 3 sermões, quero ler com você o verso 21 e 22. Eu darei mercê. Mercê é graça, é misericórdia, é favor. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. O grande eu sou vai dar mercê, ou seja, vai colocar no coração dos opressores, daqueles que escravizam, vai colocar favor para com aqueles que eles escravizavam e oprimiam. Olha só, olha como Deus age. Assim como ribeiros de água, é o coração do poderoso, que ele inclina para um lado e para o outro. Eu vou dar mercê a este povo no coração desses egípcios aí. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Eu vou restituir vocês os 400 anos da opressão. Você simplesmente não sofreu à toa aqui e vai sair de mão vazia. Simplesmente não. Você vai ser restituído. Isso me lembra quando Paulo e Silas estavam presos. Engraçado que Paulo tinha o título de cidadão romano. E Silas é o mesmo Silvano, que também tinha o título de cidadão romano. E quando eles foram presos ali,
Aquelas pessoas que o prenderam não sabiam que eles tinham o título de cidadão romano. Eles simplesmente não poderiam ser presos sem um julgamento, sem serem condenados. Aí eles prenderam eles. Quando Deus envia aquele terremoto, todo mundo conhece a passagem, que eles estão ali nos troncos, meia-noite, cantando louvor a Deus. Presos, eles ficaram encurvados, assim, presos, a mão direita junto com o tornozelo direito, era assim a prisão que eles faziam, e a mão esquerda junto com o tornozelo esquerdo, nessa posição assim, ó, preso em ferrolhos. Meia-noite cantando louvores, ao contrário do rei Acás. Meia-noite cantando louvores. Deus envia aquele terremoto. O carcereiro se desespera, tenta se matar. Eles falam: não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ninguém fugiu. O carcereiro pensou que eles tinham fugido. Ninguém fugiu, estamos todos aqui. Aí aqueles homens, aí ele pega e fala assim, aqueles homens falam: então vocês estão livres, podem ir embora. Paulo fala: não será assim. Paulo, ele quis ali uma restituição, um reconhecimento, um pedido de perdão para Silvano, para Silas, que estava com ele. E ele fala assim: não será assim, porque somos cidadãos romanos e vocês nos prenderam aqui sem um julgamento legal. E encheu aqueles homens de temor, porque aquilo sim era um crime perigoso de fazer com um cidadão romano, porque o Império Romano dominava o mundo inteiro e dava muitos privilégios aos cidadãos, justamente porque os outros povos eram todos oprimidos e escravizados. Então eles tinham que pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa contra um cidadão romano, porque a pena era gravíssima, gravíssima. Havia uma pena chamada pena de morte para alguém que não era romano e matasse um cidadão romano. Comprovado esse crime, que alguém que não era romano, que matou um cidadão romano, eles amarravam essa pessoa no corpo do morto, com uma espécie de arame, braço com braço, tórax com tórax, rosto com rosto, perna com perna, amarrava ali. E enquanto aquele romano ia decompondo, o outro acabava sendo decompondo junto. E morrendo. Então eram leis gravíssimas, eram penas severíssimas para quem fizesse isso. Aqueles homens que prenderam, eles não iam passar pelo corpo de morte porque eles também eram romanos, mas eles seriam condenados, sem dúvida. E aí então Paulo exige pedido de desculpas e eles fazem isso. E eles pedem desculpas e mandam ele embora. Aqui Deus, ele está fazendo isso. Deus restitui. Não que Deus seja nosso devedor, não isso. Não isso. Mas a bondade dele. O amor de Deus. O cuidado dele para conosco. Ele restitui. Ele falou assim: olha, vocês não vão sair daqui de mãos vazias. Sabe o que significa isso? Todo o sofrimento que você passou não foi em vão. Não pense isso porque não é. Não são, porque eu estou vendo, eu vejo, eu intervenho, eu ouço. Eu desço para ver, eu vou cuidar e você será recompensado. Você será recompensado, e é isso que ele diz. Darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias. E ele então comissiona de novo, do mesmo jeito que ele comissiona o Moisés, ele comissiona as mulheres aqui. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro. Foram as mulheres que fizeram esse serviço. E Deus manda as mulheres fazer isso. E o povo saiu de lá com uma verdadeira fortuna em ouro. Porque Deus comissionou aquelas mulheres, mas governou na situação, assim como ele fez com Moisés. E assim como ele faz com todos. Ele comissionou aquelas mulheres foram e falaram. Elas também deviam temer. Eu acho que elas temeram também. Mas elas confiaram. E foram e falaram. E Deus moveu o coração daquelas outras mulheres egípcias. E eles então saíram de lá com uma verdadeira fortuna. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. A nação foi construída com o pagamento do sofrimento dos 400 anos, que Deus governou, comissionou as mulheres, e Deus governou naquela situação, moveu o coração dos egípcios para atenderem aquelas mulheres, e eles saíram de lá com uma verdadeira fortuna. E quando eles chegaram, depois de vencer todas as batalhas, muitos anos depois, eles se estabeleceram como nação na terra que Deus havia prometido para eles. O que nós vemos aqui? O ímpio trabalha para o bem-estar do que teme a Deus. Veja aqui, Provérbios 13, 22.
Vamos ver o que diz aqui. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O ímpio trabalha para favorecer aqueles que confiam em Deus. Veja aqui Jó 27, 17. Jó 27, 17. Ele os acumulará, mas o justo... Vamos ler o 16 para ficar mais claro. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. E vamos ver também Eclesiastes 2, 26. Eclesiastes 2, 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então, irmãos, o ímpio trabalha para favorecer aquele que confia em Deus. Este será beneficiado de alguma maneira, mesmo que os nossos olhos não consigam identificar muitas vezes. Mas isso vai acontecer. Então eu quero terminar, amados irmãos, esse pequeno sermão, quer dizer, a conclusão, desses 3 sermãos. O fogo na sarça foi revelador a Moisés e o atraiu. Lá no verso 3, Moisés diz: quero ver de perto essa maravilha. Ele chama de maravilha. E este fogo revelou, além dele ser o fogo que arde e não consome, ele é revelador também. E ele revelou o grande eu sou, eterno e imutável, e o Todo-Poderoso que nos enviou Cristo. De fato, Deus é o grande eu sou. E eu sou o pequeno eu sei. E essa deve ser a postura da sua igreja. Eu sei que o Senhor é o eu sou. Eu sou o pequeno eu sei, que conhece o grande, poderoso, eterno e imutável eu sou. Amém. Quero convidar